pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Trabalhando com Capoeira, onde nós estaremos discutindo e compartilhando ideias, técnicas e estratégias para você que deseja começar ou melhorar o seu trabalho com a capoeira. E hoje, eu, professora Laís, mestrando Paulo Ricardo, professor Paraíba, instrutora Bruna, nós estaremos conversando e falando sobre aula experimental. Será que é importante? O que você deve fazer? E o que seriam aulas experimentais, hein? Na verdade, as aulas experimentais, elas são como se fosse uma amostra grátis da sua aula, né? Você não vai chegar lá e dar 1 hora de aula para as crianças. Você vai chegar na escola e você vai dar uma aula pequena, seria uma amostra grátis mesmo do que acontece durante a capoeira, do que acontece com a capoeira durante o ano. Então essa aula, essa amostra grátis da sua aula tem que ser o momento mais inesquecível possível para as crianças. Tem que ser divertido, você tem que chegar lá brincando, ser bem engraçado, ser divertido. Você pode usar várias brincadeiras, pode usar brincadeiras que já existem ou então criar novas brincadeiras usando a própria capoeira com as crianças. É muito legal também você às vezes colocar a capoeira dentro de uma história, dependendo da faixa etária ali também, é claro. Então você vai utilizar esses métodos aí para conseguir a atenção da criança, porque essa aula tem que ser o momento mais inesquecível possível e divertido para as crianças. Você tem que causar na criança aquele desejo de querer um pouco mais, igual eu já dei o exemplo em um outro vídeo sobre a amostra grátis. Por exemplo, você vai no mercado e de repente você vê lá que tem uma marca nova de uma barra de chocolate, por exemplo, você não conhece a marca. Aí tem aquela moça com uma bandejinha com vários quadradinhos bem pequenininhos de chocolate. Aí você não conhece, geralmente você olha assim, ainda mais chocolate, né, gente? Você não conhece a marca, às vezes tem aquele gosto de parafina terrível. Mas aí você vê que tem essa moça com a bandejinha oferecendo a amostra grátis com os quadradinhos pequenininhos. Então quando você pega aquele quadradinho, vai experimentar e vamos supor que era gostoso, fala assim, nossa, eu não conheço essa marca, mas é muito boa. Aí às vezes você fica com vontade demais, né? Ainda mais um chocolate, um negócio pequenininho, quando você vai em festa de aniversário, é a mesma coisa, você fica querendo mais. Então, através disso, você vai acabar, aquilo vai acabar tirando a sua confiança. Falar assim, não, então eu confio nessa marca, realmente eu experimentei, é gostoso, eu vou querer comprar mais, agora eu quero uma barra inteira. Verdade. Então a aula experimental ela serve para isso, tá? Então é muito importante que ali você seja bem engraçado, consiga atrair o máximo possível da atenção das crianças, para que ela chegue na casa dela e queira já logo falar com o pai, falar, papai, mamãe, eu fiz capoeira hoje na escola, foi muito legal, pelo amor de Deus, deixa eu fazer capoeira. Né? E eu aproveito e já quero devolver com uma pergunta para vocês. Por que fazer uma aula experimental ao invés de já começar uma aula normal seria interessante? Então, você já explanou muito bem, a Bruna já explanou muito bem o que seria uma aula experimental, a sua importância. Na verdade, nós temos que pensar, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, para ficar bem legal. Um noivado, né? Para que serve um noivado quando duas pessoas se conhecem? O noivado, na verdade, é para que a pessoa tenha essa noção do que vai ser, ou que seria, ou que pode ser o casamento. E o casamento, no caso, se nós pensarmos bem, seria o seu trabalho no ano, a sua aula normal. Quando você está ali noivo, é a oportunidade que você tem de conhecer o seu futuro cônjuge. É a oportunidade que as crianças têm de te conhecer e você de mostrar o seu trabalho para as crianças. Se você começar, imagina, já houveram casos, existem casos em que a pessoa começa a aula direto, existem casos que a pessoa se conheceu, já casa direto, nem namorou direito, quem dirá noivado, já vai e já casa. Pode dar certo esse casamento? Pode dar certo, com certeza. A sua aula começando direto pode dar certo? Pode dar certo. Mas quando a pessoa se conhece melhor, namorou, noivou, teve aquele período de noivado, observou tudo, decidiu, escolheu, a possibilidade que o casamento venha a dar certo é muito maior. E nós sabemos que através da aula experimental, 90% dos alunos que nós temos ali no ano começa na aula experimental. Então, se fizermos, não que seja esse número, mas pensássemos, de repente, será que um casamento bem sucedido não seria 90% de chance quando a pessoa se conheceu melhor antes, olhou todos os prós e contras? Então, esse momento seria fundamental.
Eu acho que até é difícil acontecer um casamento sem ter esse processo de sedução, né? Essa aula experimental é justamente isso, né? Exatamente, porque quando a gente vai no encontro também, né? Acho que nós até demos esse exemplo. No encontro ali, a pessoa chegou lá, a primeira impressão geralmente é aquela que fica, né? Então você já deixa aquele bom sinal para as crianças e aproveita, muitas das vezes tem pais ali assistindo algumas vezes, dono de escola, você já deixa toda aquela impressão antes ali. E todo mundo, né, tanto a diretora da escola, as professoras, as crianças querem saber como que é essa aula de capoeira, né? Exatamente. Então a gente aproveita para poder... Isso impacta também o número de alunos. Né? Exato. Verdade. Pensando nisso, eu gostaria também de deixar aqui mais uma questão legal. Quando que vocês perceberam que essa aula, que esse momento era muito importante? Então, assim, eu percebi isso quando não teve, porque assim, eu desde o início já trabalhava com esse modelo de aula experimental, né? Foi assim que muitos de nós aprendemos a trabalhar, tal, e viu que isso já era muito importante, já foi colocado para nós como um momento muito importante. Mas eventualmente, às vezes, as pessoas faziam apresentações ao invés de aulas experimentais, que não são a mesma coisa, depois a gente vai ver isso. Mas, então, eu senti que isso era muito importante quando não teve. Teve uma escola que eu trabalhava que ela embarreirou, falou assim, não, vai dar muito tumulto aqui, vai ter que parar a aula dos meninos, não vai ter aula experimental, não, vamos passar só bilhete. Nossa, e foi assim, o resultado em número de alunos foi muito diferente, tive muito menos alunos. Aí depois eu acho que eu até conversei com ela, falei assim, nossa, deixa a gente fazer uma aula experimental, acho que deve ter acontecido com vocês também. Deixa eu fazer uma aula experimental, porque a aula experimental a galera vai conhecer um pouquinho aí da capoeira, eu vou ter como mostrar para ele como que é a dinâmica das nossas aulas e as crianças vão gostar, porque elas não têm como decidir, né? Por mais que a gente ache que a capoeira é uma coisa que é conhecida por todos, tem capoeira e tem capoeira, né? Então, e fora também que esse momento da aula experimental, como vocês mesmos já falaram, é um momento muito especial que a gente mostra o que mais a criança quer ver. Então, ali se fosse ficar magro, né, ali não era a hora de mostrar o abdominal, não era a hora de mostrar o cansaço físico, é a hora de mostrar, né, o que eles vão interessar para eles, de repente a parte da luta, a parte da acrobacia, a parte divertida ali, na hora de fazer uma brincadeira de capoeira. Então, quando não teve, eu acho que esse foi a virada ali, a gente falou assim, nossa, não teve aula experimental, que impacto negativo que isso tem. Eu não tem. sei se é a mesma escola que você está falando, mas teve uma escola justamente que aconteceu isso, ela não deixou. Aí quando foi no outro ano, a gente conseguiu convencer a dona da escola, e gente, só para vocês terem uma ideia, o número de alunos do ano passado para esse ano, por exemplo, mais do que quadruplicou, só porque ela deixou a gente fazer aula experimental. Então realmente faz muita diferença, né? E tem escola também que às vezes quer só passar o bilhetinho assim, você autoriza seu filho a participar da aula experimental? Não, é legal a gente já pegar as crianças de surpresa, verdade. todo mundo surpresa. É muito frio, né? E a criança chegar com um bilhete, já pode fazer a aula de capoeira? Verdade, até porque tem muitos pais também que não tiveram uma boa experiência com outros tipos de capoeira, outros grupos, ou então não conhece, simplesmente não conhece, por não conhecer tem um certo preconceito, tem aquela questão da ignorância, e ele só não vai deixar o filho nem participar da aula experimental. Verdade. Então quando o pai, a gente já chega lá de surpresa na escola, e do nada a criança chega em casa falando que teve aula de capoeira, e o pai vê a empolgação da criança, acho que o pai dá aquele voto de confiança, fica com pena, né? Igual aquele pai que não consegue negar as coisas pro filho, Verdade. e vê a empolgação da criança e fala, nossa, a capoeira deve ser muito legal, né? Vou deixar ele fazer pelo menos um pouquinho. Engraçado que quando a gente estava levantando esse tema, me fez me lembrar muita coisa que a gente aprendeu lá atrás, e uma delas foi sobre a primeira aula experimental. Então eu queria jogar essa aí para o pessoal responder. Como foi a sua primeira aula experimental? Minha primeira aula, gente, eu não sou velha, mas já faz muitos anos atrás, né? 35, né? Vigia. Então, assim, a minha primeira aula experimental, assim, foi muito marcante na minha vida, porque foi um momento, assim, aquela aula ali, aquele tanto de criança olhando pra mim, e eu ainda sem experiência, foi, assim, meio desesperador, assim, eu fiquei meio desesperado, porque, né, eu não tinha aquilo que a gente está passando para vocês aqui, como que faz, um passo a passo, a gente não tinha isso, né, a gente foi pegando com as experiências,
Então ali aquela primeira aula experimental eu não sabia como falar, eu não sabia ainda o que passar direito, então eu falei muito. Foi a minha primeira aula experimental, foi assim, teve um bom resultado, tiveram sim algumas crianças, né, que fizeram capoeira depois, porque era uma coisa nova, era novidade, os tios novos, mas assim, a minha experiência pessoal foi bem complicado, que eu pensei assim, eu tenho que melhorar muito, tenho que pesquisar, tenho que estudar, tenho que correr atrás, para as próximas aulas serem cada vez melhores, né? Ver tipos de brincadeira que encaixa aqui nessa aula, com essas crianças, com essa escola. Então, assim, a minha primeira aula, assim, experimental, pessoalmente, assim, falando assim, né, foi bem difícil, mas teve resultado, porque, né, o que a gente está falando aqui para vocês, se vocês fizerem, né, o beabá ali, o pouquinho aqui que a gente está passando, né, vocês vão ter resultado. O que aconteceu, assim, pegando esse que você está falando, o que me marcou muito não foi na minha primeira aula experimental, porque também faz um tempo, mas foi quando eu e a professora quando eu e a professora Laís começamos a trabalhar juntos, né, quando a nossa filha, no ano que ela nasceu. Então nós deixamos currículos em várias escolas e marcamos aulas experimentais em todas essas escolas. Então eram aulas seguidas quase todos os dias da semana, e situações diferentes, porque eram regiões diferentes, crianças diferentes, donos de escolas com perspectivas diferentes. E eu cheguei, assim, no primeiro momento eu chegava super ansioso até que começasse a aula. Isso, aquela pressão anterior, né? Igual quando você vai fazer um concurso, muitas pessoas têm quando vão tirar carteira, né, de motorista, tanto faz o carro, moto, aquela apreensão ela acaba sendo até maior do que o momento em si. Para mim os melhores momentos era quando a aula começava. Verdade. Eu deixava de olhar ali para os professores, estava ali com as crianças fazendo o que queria e já com aquela aula já estruturada. Ali eram os melhores momentos. Não que nós não tenhamos passado situações difíceis, já teve vezes lá da criança me deixar constrangido lá com as professoras lá, e lá o tio, não sei lá o que, e aí a gente ficar meio, e agora? O menino ali tá me criticando no meio da aula, o que eu falo? Você tem que sair bem, porque uma vez aconteceu, tinha professoras e pais assistindo a aula experimental já nesse primeiro ano que a gente está dando um monte. Isso acontece muito. E o menino fala, o tio, sei lá o que. Não vou contar a brincadeira que ele fez aqui, que não é legal. Ele fez a brincadeira, eu fiquei, e agora? Aí você finge que não tá vendo e continua a aula e vamos embora. Não, você me fez lembrar, né, que, gente, no início, assim... Eu lembro até o nome dele. Assim, o frio, né, o frio na barriga que dava antes da aula... Dava até dor de barriga, saber que tinha que ir lá dar aquela aula para aquilo tudo de criança, aquela aula experimental. Mas quando começava a aula era algo assim natural, que a gente já tinha estruturado, a gente sabia que aquilo que a gente queria, a gente amava fazer aquilo. Então quando começava a aula, a hora voava, passava muito rápido. Eu acho que um pouco disso também, eu acho que é o receio que a gente tem. É porque a gente sabe que a aula experimental, dependendo da forma que você levar ela, vai ter um impacto muito grande durante o ano inteiro. Né? Você pisou na bola ali no início, é aquele negócio da primeira impressão que eu tinha falado. Se você vacilar assim feio numa aula experimental, isso vai sofrer efeitos, né, durante todo o ano. Tá todo mundo te analisando, todo mundo te observando. Em vez de você ter um ganho, dependendo se você cometeu um agafe ali, uma coisa muito errada, você vai dar dando um tiro no pé, né? Porque os diretores, os professores estão ali te observando, querendo ver sua metodologia, principalmente se for o primeiro ano que você está trabalhando naquela escola, né? Então, os alunos também, é o primeiro contato que eles estão tendo, então eles vão te julgar. É engraçado, porque criança não tem como. O adulto ainda tenta disfarçar aí, agora a criança não disfarça não. Ela é pura mesmo, se ela não gostar, ela vai falar. Se falar assim, e aí, gostou da capoeira? Não gostei. Então a criança vai falar, né? Então parece que não, porque criança e tudo, mas quando a gente bate de frente ali, tá na frente da criança, dá uma leve intimidada. Mas assim, depois que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é algo simples. A gente mesmo que constrói aquele negócio imenso na nossa mente. Mas assim, pode ficar tranquilo. Igual a minha primeira aula, né? Eu fiquei nervosa, você pode até ficar nervoso, mas
Nem doido. É, mas assim que começar a aula, aquele nervosismo vai, né, saindo. Só você colocar em prática o que a gente vai falando pra vocês. Vocês vão conseguir, pode ter certeza. Vai estar muito mais fácil para vocês. Já tá mastigado aqui, né? E também eu queria, né, a gente podia falar pra eles quais os tipos de aulas experimentais que tem, né, que a gente pode estar trabalhando. É verdade. E assim, na verdade, existem vários tipos de aulas experimentais. Até porque não tem como eu trabalhar com uma criança de 3 aninhos, 2 aninhos, a mesma coisa que eu vou trabalhar com uma criança de 10, 11 anos. A linguagem é totalmente diferente e geralmente a gente, quando a gente faz as aulas experimentais, que são mais ali no início do ano, tem muitas crianças novas na escola, aí os pequenininhos então, nossa, estão chorando, estão em fase de adaptação. Você chegar lá, gente, ok, bate no pandeiro, faz aquele barulho, assusta a criança. Então, geralmente, essa criança ali pequenininha, ali, eu digo assim, da educação infantil em si, né, que é do maternal 2, 3, até primeiro e segundo período ali também, eles gostam muito de ouvir historinha, eles gostam muito de, lógico que você vai conectar a história com a capoeira, gostam muito de coisas que vão despertar a atenção deles. Então, vamos supor, você contar uma historinha para eles que envolva a capoeira, com algumas figurinhas também, aquilo ali já vai tirar a atenção deles, porque a história vai ser algo mais calma ali de início. Depois com certeza, vai poder se soltar durante a história, porque a criança você vai começar a ganhar a confiança dela e a atenção da criança. Mas já ali aquelas crianças maiores, que eu digo assim, do fundamental, eles já são mais ativos, então eles gostam de movimento, eles gostam que faz desafio com eles, de brincadeira mais ativa, de pular, de correr, alguma coisa mais ativa, já desperta mais a atenção deles. E é muito interessante que nesse momento você saiba distinguir e saiba também analisar a criança, né? Porque tem escolas que as crianças pequenininhas já são bem mais pra frente. E tem outros que não. Então ali naquele momento, por isso que é tão importante você estar bem preparado, né? E naquele momento ali que você vai testar. Mas não só pela questão da faixa etária, existem outros tipos de aulas experimentais também que você pode fazer. Igual eu falei, usando historinha para conectar com as crianças. Você pode usar alguns materiais ali, você pode fazer, por exemplo, usar uma aula com um dado, por exemplo, que a gente tinha comentado num outro vídeo. Esse ano a gente usou o dado, deu muito certo. Um dado mesmo, com algumas figuras, e naquelas figuras ali que sair quando a criança jogar, a criança pode fazer algum movimento, pode fazer um movimento de capoeira, você pode colocar algum super-herói que a criança conheça, ter algo ali que a criança já conhece também, de início, é muito importante. Então você pode usar essas formas, eu acho que fica bem legal, né? Porque na hora que você vai movimentando, tá conversando com a criança, usa uma brincadeira que vai agitar um pouco ali os maiores, por exemplo, usa um desafio, tá? Tem um modelo recompensa também que a gente já fez, por exemplo, você lança um desafio para a criança e fala com eles, se todo mundo fazer aula de capoeira e fizer bonitinho, eu vou passar algumas coisas aqui, se todo mundo conseguir fazer, vocês vão ganhar um pirulito. É lógico que você não vai dar só para quem conseguiu, né, gente? Você vai dar para todo mundo no final, então tem a forma de recompensa. Então tem vários tipos de aulas experimentais que você pode fazer, que eu acredito que fica bem legal. É bom usar nesse momento, usar esse reforço, né, que a psicologia chama de reforço positivo, não usar reforço negativo. Você está deixando ali nesse momento a sua melhor impressão, como o pessoal disse aqui. Então use o reforço positivo. Né? Mas se você for usar o pirulito, veja com a direção da escola, se não tem algum problema. Toda vez que você for aplicar algo diferente, veja se é permitido para que não entre em conflito. Vai que tem uma criança ali que tem diabetes, né? Então tudo que você for introduzir que seja algo novo, vai lá, conversa lá e tal. Mas é muito legal essa estratégia de reforço positivo. Eles ficam malucos, não esquece de você, vai falar, foi o tio da capoeira que me deu isso daqui, tal, ele fala para os outros e ele mesmo é a divulgação. Tem até a questão também do espaço, né? Também você vê os tipos de aulas experimentais no espaço pequeno, no espaço aberto, no espaço muito grande. É interessante a gente entender que não são todas as escolas que vão ser iguais, né? Tem escolas que você vai dar que são escolas renomadas, grandes, já conhecidas, tem aquele ginásio gigante. Agora tem aquela escola particular ali de um bairro um pouquinho mais pobre, por exemplo, que é pequenininha, não tem espaço, então você tem que saber adaptar. E outra coisa que é muito importante também nesse momento da aula experimental é você levar algo que seja uma novidade para eles.
né? Porque assim, eles já não te conhecem, por exemplo, a maioria ali não te conhece, principalmente se você é a primeira vez que você está apresentando capoeira para aquela escola. Então a maioria já não te conhece, já vai ficar meio assim com você. Aí você chegar e já mostrar algo colorido, uma novidade, igual esse ano a gente também utilizou com os maiores, porque as crianças já ficam maiores, falam assim, não, isso aqui é luta, eu gosto de luta, que não sei o quê. Então assim, esse ano a gente experimentou levar algumas plaquinhas de tatame, é lógico que não é obrigação, tá gente? É depois, quando você tiver condições também. Mas esse ano algumas escolas a gente conseguiu usar, outras a gente nem conseguiu levar o tatame, fez no chão mesmo. E mostrou um pouquinho da parte. Isso, exatamente. Então, assim, a gente conseguiu mostrar um pouco da parte de luta. Essas crianças grandes também gostam muito de ver a parte acrobática. Então, você fazer ali alguns floreios da capoeira também é legal. Desperta bastante atenção. Se tiver uma oportunidade, o que a gente percebeu também, que também não é uma regra, do 6º ano ao 9º ano, no ensino médio, se tiver uma escola que for maior, né, que não são a maioria das escolas, né, que nós trabalhamos, né, mas tem algumas que tem do 6º ano ao 9º ano, tem ensino médio, tentar fazer um modelo como a Bruna falou, mais apresentação, isso, colocando acrobacias, colocando a parte da luta. Obviamente você tem que conhecer a escola, né? Sim. A estrutura física, conhecer, e também tá pronto, né? Vai chegar a escola que você vai fazer uma apresentação, as crianças vão pular, vai aplaudir, às vezes vai ter escola, o tipo da escola, eles já são, né, ensinados a ficar quietinho ali. Não quer dizer que não teve resultado, tanto quanto o que bateu palma pode não ir, e o que ficou quietinho pode ir, isso aí não é uma regra, mas eu vejo que se você tiver condição de levar mais algumas pessoas para fazer aquele movimento, conseguir fazer um jogo, também seria legal. Verdade. E já aproveitando também que a gente está falando essa questão de aula experimental, todo mundo já está percebendo como que é importante, mas qual momento que vocês acham que durante o ano seja mais oportuno para fazer esse tipo de aula? Pode ser, na verdade pode ser qualquer hora, mas na nossa experiência nós percebemos algo, que o momento mais interessante é no início do ano. No início do ano mesmo. Obviamente, se você começar a aula lá em abril, maio, beleza, é a hora ali mesmo. Mas no início do ano tem algo legal que você pode pensar. O pai se programa para investir no filho, no que diz respeito ao ensino, à educação, no início do ano. É a época que essas lojas que vendem material didático mais enchem. Né? Porque o pai já se predispõe, não, vou deixar um dinheiro separado aqui para investir no meu filho, e é no início do ano. Então, quando você faz isso no início do ano, o pai, em primeiro lugar, já está propenso a investir alguma coisa. Não que ele não vai fazer mais para frente, mas de repente o planejamento financeiro do pai já está todo fechado, já fez conta. Aí ele até fala assim, tem muitos pais que falam, no ano que vem eu coloco. Ou seja, ele já está pensando no início do outro ano. Pensando desse lado. Pensando do lado da criança, tem um outro detalhe. A criança está vindo de férias. Ele está descansado. E ele vem descansado e ele está aberto a novidades. Ele quer que a escola seja um ambiente legal para ele. E nada melhor do que a capoeira nesse momento. Por exemplo, nós tivemos uma escola esse ano que a escola nos convidou a estar recebendo as crianças com a capoeira já no primeiro dia de aula. Porque a própria escola entendeu que seria algo totalmente atrativo para os meninos estarem chegando. Né? Vamos pensar aqui, olha só, eu gosto desses pensamentos, né? Eu sou meio né? Fico conjecturando algumas coisas. Chocolate é bom, é gostoso. Vocês acham chocolate gostoso? Vocês gostam de chocolate? Chocolate é bom, gente? Gostamos de chocolate. Chocolate é bom chocolate é bom em qualquer época do ano. Mas existe alguma época do ano que vende mais? A Páscoa aí já falaram. Na Páscoa não vende mais. Então qual é o melhor momento para quem é vendedor de chocolate? Na Páscoa. O chocolate não deixou de ser bom, a sua aula não deixou de ser boa. A capoeira é boa. A capoeira é boa, a sua aula é boa o ano todo. A sua aula experimental, ela vai ser boa o ano todo. Mas no início do ano é igual o chocolate vendido na Páscoa. A possibilidade de aceitação é muito maior, né? E eu tenho aqui agosto também, depois das férias de julho, também é interessante você fazer agosto, porque tem muitas crianças, às vezes naquele inicinho ali do ano, o pai estava muito apertado com matrícula, livro,
uniforme. Aí às vezes vai colocar mais pra frente, então acho que seria Não, interessante e também em agosto. acontece, né, de algumas escolas não é tão comum, mas até nessa época do ano acontece, às vezes depois das férias entrarem algumas crianças novas na escola. Na verdade, seria uma repescagem, né? Isso. É uma estratégia que nós vamos falar para vocês e mais para frente para encher Deixa a pra turma de depois, vocês. então. Deixa pra depois. E aí nós pensamos aqui, e falando da aula experimental, acho que nós esquecemos de mais uma coisa para falar para vocês. Quanto tempo que essa aula aí deve durar? Tem um tempo ou não tem um tempo Então, propício? Eu vou adiantar essa, olha só. A aula experimental ela não tem um tempo específico, não. A gente vai até sugerir alguma coisa, mas não tem um tempo específico, não. Ela não pode ser tão longa, que o objetivo ali não é cansar as crianças, pelo contrário, ali é o momento da gente deixar elas muito interessadas. Então o tempo da aula experimental, eu acredito que ele deve ser ideal no sentido de que você consiga mostrar os principais ativos que a sua aula tem, o que mais vai interessar para a criança que está ali do outro lado. Então é importante você, antes de montar sua aula experimental, fazer um exercício mental de imaginar, olha, a criança gosta disso, disso e disso, você já ir lá preparado para mostrar somente aquilo que interessa. Então, assim, o tempo é o que você precisa para poder mostrar isso. Obviamente, a gente tem um tempo normal de uma aula, né? Do mesmo jeito que você tem uma aula de matemática na escola, o tempo normal de uma aula é uns 50 minutos. Certo. Na hora de fazer uma aula experimental, você não vai precisar desses 50 minutos, porque ali você não vai estimular durante uma aula experimental, por exemplo, você não vai ficar fazendo exercício de força com a criança, não é o objetivo. Então você vai ser mais específico ali na hora de estar montando essa aula e na hora de aplicar lá. Então, algo entre 15 e 20 minutos parece ser algo interessante, parece ser um tempo razoável que a criança vai participar, ela vai ficar com aquele gostinho de quero mais, vai ter absorvido ali um pouco da sua aula, já vai ser suficiente para você marcar ela. Lógico também que, 5 minutos, vou lá, vou dar só um mortal só, depois eu vou embora. Só o tempo deles saírem da sala. Ou então eu vou lá, vou ensinar só uma ginga para eles. Tem um detalhe que eu acho que é legal a gente passar para o pessoal, porque a escola tem um horário de entrada e de saída. Que hora que seria legal essa hora? Depois do horário? Ou durante o horário? Acho que isso também interfere nesse tempo da aula aí também, né? Eu ia complementar justamente isso daí. Por que a gente também tem uma limitação desse tempo na hora de fazer aula experimental? Porque não é interessante que você faça aula experimental depois na hora que está todo mundo indo embora. E nem antes de começar as aulas, porque ninguém vai chegar mais cedo só para vir fazer aula experimental de capoeira. Então, você precisa ser inteligente e conversar com a diretora da escola para você fazer essa aula experimental durante o horário da grade curricular ali mesmo. Né? De repente, quase sempre é de 1 às 5 da tarde, 5 e pouca. Então, você vai pegar durante esse horário. Então, o tempo precisa ser pequeno, senão ela não vai nem te fornecer essa oportunidade. Você vai mexer um pouco com a estrutura das aulas ali que eles já iam seguir. Uma outra oportunidade que talvez ela possa te oferecer fazendo os intervalos, né, que é a hora do recreio das crianças. Então, é importante que quando você faça aula experimental, os alunos estejam na escola para ter maior possibilidade que eles vejam a sua aula. É legal saber falar isso para a direção, porque antigamente essa aula só poderia ser depois do horário. Então faria só já quem queria, ou seja, era só quem já conheceu, já ouviu falar de capoeira, talvez. Agora, e você perde muito, né? Agora, quando você consegue falar para a direção o porquê dessa aula ser ali durante o horário, para apresentar, falar que vai ser uma coisa a mais naquele dia, que você não vai atrapalhar também na estrutura, você vai ajudar, levar as crianças, pegar as crianças, e que vai ser algo de uma vez só no ano. É uma boa... Não que você não vai fazer depois, mas ela vai entender que são alguns momentos raros só, depois você vai trabalhar no horário propício para a aula da capoeira mesmo. E seja até bem comprometido com esse horário também que você pedir, né? Exatamente. Se você pedir para ela, são 15, 20 minutinhos, não vai mexer muito com a estrutura da escola, não. Aí tu fica ali, toma 1 hora do tempo ali das crianças, atrasou a próxima aula da esquistinha de matemática, de não sei o que. Filho, você perdeu. Próxima vez, o próximo ano, quando você for fazer essa aula experimental, ou então em outro momento do ano, que você quiser repetir aquilo, ela vai falar assim, não, pelo amor de Deus, nossa, vocês não transtornam aqui, as crianças correndo para um lado para o outro, recreio batendo, e com a confusão louca. Então,
seja inteligente nisso também. Não vai dar mole, principalmente nas primeiras vezes, né? E horário, né? A direção de escola, eles ficam em cima, né? Então, vou jogar mais uma aqui. Aula experimental é mais do que comunicação verbal ali, né? Então, a pergunta é o seguinte aí pra galera aí. Em relação à linguagem, na hora de se comunicar lá com a criança, tanto a linguagem falada quanto a corporal, como que a gente deve proceder para poder captar ali a atenção da criança? Como que a gente deve fazer? Chega de bananeira na escola. Isso é bom, isso é bom. Fala nada. Então, eu acho bem interessante, né, essa pergunta que você fez pra gente, porque a primeira coisa a gente tem que analisar quais os tipos de criança que está naquela aula. Então, se você conseguir separar a educação infantil, dar uma aula só para educação infantil e depois dar uma aula só para o ensino fundamental, né, que seria de 1º ao 5º ano, é muito interessante porque a linguagem é diferente. Você não vai chegar lá para criança de 5º ano e vai ficar falando, tia Laís. Eles vão rir da sua cara, né? Você vai falar, a professora Laís, sou professora de capoeira, vai explicar melhor. Agora, com os pequenininhos, se você chegar um pouco mais sério, eu sou a professora. Não, você tem que chegar sorrindo, brincando com eles. Principalmente, né? Se for um homem, né? Tem um detalhe, né? Eu ia até falar isso, porque os pequenininhos ali estão muito acostumados com a figura feminina, né? Porque o que acontece? Chega na escola, só tem tia, né? Tem a professora, tem a diretora, mas é mulher que trabalha ali na escola. Então, chega os barbudos, e vocês não estão com barba hoje não, chega aqui os tios, né? Chega lá sério, não brinca, não conversa com as crianças, né? Não entra no mundo deles, eles vão olhar assim, nossa, que gigante, eu tenho medo. Então, principalmente os professores homens, né? E nós também, mulheres também, chegar ali com os pequenininhos ali de 2, 3, 4, 5 anos, brincando, claro que com o limite, né? Porque se você der muita liberdade também, eles vão pintar e bordar na sua cabeça. De você. É isso aí. Tem que saber como falar, brincar, a tia, é o tio da capoeira, a sua roupa também, né? A gente às vezes vai com a camisa de super-herói, algo do cotidiano deles, da vidinha ali deles, né? Do mundo deles. Você sair daqui, né, e descer ali para falar, né? Isso é muito importante. Às vezes você quer conversar com as crianças lá embaixo, você aqui em pé. Então, se você abaixar, às vezes, para conversar também, a maneira de você falar, você entrar no mundo deles. Porque se você ficar no seu mundo e eles no mundinho deles, eles não vão compreender o que vocês querem ensinar. Uma dica legal que eu aprendi ao longo do tempo, eu sempre gostei de desenho animado, mesmo mais velho, eu sempre gostei. Só que a gente tem que estar pelo menos de vez em quando entendendo quais são os heróis deles da atualidade. Verdade. Mas a gente quer ficar falando do super-herói lá da sua época, é o Jaspion. Vai falar que é Jaspion, eles não sabem quem é Jaspion, He-Man não, gente. Então, até agora ainda voltou com os heróis da Marvel, esses aí, tá comum para eles, mas tem desenhos lá, tem outros ídolos que eles têm, né? Não vou fazer propaganda pro pessoal youtuber não, mas tem uns youtubers aí também que as crianças amam e tal, que você tem que saber falar e vai usar a linguagem que eles estão usando para falar com eles, né? Eu acho legal você, não vou ver desenho, não, ver pelo menos para saber o que está acontecendo, o que está passando na mente deles, para você fazer isso que a professora Laís, o professor Pai falou, descer lá e chegar lá na língua deles lá. Por isso que é importante você estudar, pesquisar bem o mundo infantil, né? Porque como você quer dar aula para criança e você não entende o mundo que eles vivem, né? E também, assim, então a gente falando ali para educação infantil, né? De 3 a 5 anos mais ou menos. E como que você vai falar com a turma de 7 a 11 anos, né? São lá os que se dizem pré-adolescentes, né? Criança entrando na pré-adolescência. Então você vai falar diferente, você não vai falar tia, o tio da capoeira, papai, mamãe, né? Você vai usar termos do dia a dia deles, do cotidiano deles. Também vai pesquisar também o que tem acontecido, o que eles têm visto, o que eles têm assistido e entrar também no mundo deles da maneira que eles vêm. Vocês querem complementar? Eu acho que dessa questão as professoras mulheres, né, hoje, graças a Deus, são muitas professoras também nas escolas, tomar cuidado nessa faixa também, com a roupa de capoeira, mas tomar cuidado com a camisa que você vai estar usando,
com a calça, É. até com a roupa de baixo, para não Sim. ficar marcando, Isso. porque os meninos ali já estão entrando nessa Nessa idade, pré-adolescência, a tia vai virar, né, para ele aquela, meu Deus, então você com uma hora, os professores também, né, nós temos um hábito que a gente usa bermuda térmica ou mais uma sunga por baixo, né, para não Sim. ficar marcando ali, né, para ser o máximo, manter essa distância Sim. o mais longe possível. Até porque nessa idade de 10, 11 anos, né? Eles já estão entendendo mais, Sim. né? Então eles querem ficar agarrando, querem ficar abraçando. Não faça Então isso, não né? deixa não, fica, né? Você Verdade. conversar, você entrar no mundo deles ali, mas Seja você ficar ético, profissional, encostando. relacionado a isso. Acho muito... E eles vão, quando você entra na mente deles, quando nós chegamos lá, eles vão nos amar, eles vão querer abraçar, vão querer... Mas a gente tem que tomar muito cuidado, Tem um muito certo cuidado limite, com né? isso mesmo. É mais um ponto, eu acho que sobre essa relação da comunicação, dessa linguagem falada ou corporal também, em relação a essa faixa etária que você falou. Enquanto que os pequenininhos, a gente tem que falar mais fino, falar mais baixo, mais manso, mais sereno na sua voz para cativar eles. Com os maiores, você tem que impostar a voz, né? É. Você tem que mostrar assim, que você tem uma postura, que você exige um respeito ali, senão você não consegue nem se E comunicar. até é com o verdade. corporal, outro, se você cara. ficar cabisbaixo, Justamente. se eles fizerem lá uma bagunça, você Verdade. Eles vão abaixou, pra cima. murchou corporalmente. E um outro lance ainda sobre essa coisa de falar, durante a aula experimental, você ser bem fluido, né? É. Você não deixar escapar nenhuma parte da aula. Se você É. parar de falar um pouquinho, Deu espaço. você vai dar espaço para eles sobressaírem na sua Aí aula. depois Então, você não consegue. depois que você retomar o controle, você acaba perdendo Exatamente. tempo, aí a aula começa a alongar, você perde ali a fluidez da sua aula, você se perde ali no Fio da meada. no contexto. Você perde o contexto da sua aula. Até a gente que trabalha em dupla, né? A gente tem que estar sempre ligado um no outro ali, saber ao certo o que vai... Porque só de olhar, às vezes a gente já sabe o que o outro vai falar, quem que tem que falar. É bem interessante. E dentro disso, assim, quais assim os materiais que a gente poderia... Materiais didáticos que a gente poderia aplicar nessa aula experimental? Como eu tinha falado, assim, você pode usar vários materiais didáticos, por mais, assim, mesmo que a criança seja muito pequenininha, até crianças maiores, quando eles veem coisas coloridas, desperta mais ainda o interesse e a curiosidade deles. Igual eu falei, esse ano a gente utilizou o dado que deu muito certo, a gente fez alguns desafios com os maiores, com os menores a gente usou brincadeiras que já são conhecidas pelas A crianças. gente já tinha até utilizado, né? Mas É, essa vez a já gente tinha fez um utilizado. maior, né? Pra Isso, a gente deu instigar uma mais leve ainda. adaptada ali também com algumas brincadeiras. Então, brincadeiras que já são conhecidas às vezes pelas crianças, você introduzir a capoeira junto, ou você criar uma brincadeira já contendo a capoeira, para eles poderem jogar esse dado. Foi bem legal mesmo, eles ficaram bem curiosos. Não era um dadinho pequenininho, era um dado grande. Então, eu falei, caramba, e aquele negócio tudo colorido. Você pode colocar, às vezes, eu tinha falado também, de colocar uma imagem do super-herói que também desperta o interesse deles, igual eu tinha falado, né? Você ficar por dentro ali do que chama mais a atenção deles possível. Pode colocar o super-herói de uma menina e outro de menino, ou um que todas as crianças gostam também. Verdade. É bem bacana você utilizar. É lógico que você tem que analisar. Você não vai chegar a pegar 15 mil coisas de material para levar na aula, você não vai estender demais a aula, vai ficar difícil de você carregar. Às vezes você não tem carro, ou então tem moto, ou então anda de ônibus, fica difícil. Mas você vai utilizar alguns materiais alternativos que fiquem de fácil acesso para você e fiquem fáceis de levar. Você pode levar cones coloridos, fica bacana também. Bolas, não precisa ser aquela bola de pilates gigante, se você tiver, claro, pode levar, enche na hora, né? Mas pode levar bolas menores para brincar com eles. Corda também é bem interessante. Eu falei dos maiores aqui. Esse ano a gente experimentou levar algumas pequenas placas de tatame para mostrar uma parte ali de luta e de acrobacias para eles também. Nossa, eles gostaram muito. Então você pode utilizar materiais alternativos. E os próprios instrumentos da capoeira podem servir também de materiais didáticos durante a sua aula experimental. Se você tiver como levar mais pessoas, leva todos os instrumentos da capoeira, faz uma mini apresentação para eles ou mostra. Pode fazer uma brincadeira utilizando os instrumentos da capoeira que já vão conhecendo durante a brincadeira também.
Ou então o que fica de mais fácil acesso, que é o que a gente mais utiliza, é o pandeiro. Porque além de você utilizar o pandeiro para poder dar aula, brincar com eles, tocar e cantar enquanto eles estão fazendo a capoeira, pode utilizar também durante a brincadeira, né? Funciona muito. Isso funciona bastante. Até nesse dado que a gente fez, tem uma imagem do pandeiro. Se a criança jogar, se cair lá e na hora que a criança joga, ela pode tocar o pandeiro. Então ela vai ter uma proximidade maior. E também é muito importante você ter esse tato, porque tem algumas crianças, ainda mais bem pequenininhas, que vão ter medo. Então você não vai chegar também tacando a mão no pandeiro ali, fazendo aquele barulho, gritando. Então também tem que ter esse tato. Vai incluindo aos poucos aquilo ali, vai conhecendo a criança. E como eu falei, o pandeiro, além de você utilizar para dar aula, você pode utilizar para fazer a brincadeira. E outra coisa que eu tinha falado também, quanto mais novidade esses materiais forem para as crianças, mais você vai despertar a curiosidade e interesse deles. Porque às vezes eles estão acostumados já na escola ver alguns certos materiais, a ver, sei lá, uma bolinha pequena, já estão acostumados com isso. Agora você apresenta algo novo, igual esse ano a gente fez o do tatame, muitas escolas não têm tatame. Ou tem escolas que são mais simples, né? São mais humildes e não tem condições, às vezes, de ter bolas. E aquela bola vai despertar. E, lógico, a forma como você vai utilizar aquele material durante a aula também vai fazer com que você consiga conquistar a criança, né? Alguém tem algo a acrescentar? Não, falou tudo. E então já vou aproveitar, eu queria fazer uma pergunta, que a gente está falando sobre a aula experimental, quanto é importante, né, que vai conseguir conquistar a criança, mas tem algo também que a gente ainda não falou, que eu queria perguntar para vocês. Depois que a gente faz essas aulas experimentais na escola, qual o momento que vocês acham que seria ideal? Quanto que eu devo mandar os bilhetes informativos? Nós vamos... Pode, né? Pode. Nós vamos perceber que nessa questão de divulgação, que nós estamos falando de aula experimental, o tempo, né, o tempo é muito importante, ele é muito importante. Nós já falamos aqui de quando seria, né, no caso eu falei aqui também, quando que seria a aula, mas essa questão do material, do informativo, dos bilhetes, também é muito importante, né? E nós percebemos durante esses anos aí, a nossa experiência, que se você conseguir colocar isso na mão dos pais o mais rápido possível, é o melhor, né? Obviamente, nós temos que ter um acordo com a escola, porque cada escola também tem a sua forma de trabalhar. Lembre-se, toda hora eu falo isso aqui, você tem que estar ali trabalhando lado a lado com a escola e a escola lado a lado com você. Se tiver essa parceria, isso é excelente. Mas já conversar isso e tentar que eles cheguem o mais rápido possível, porque é aquela questão emocional do ser humano, do ensejo, da emoção. Né? É igual quando a gente passa em frente a um churrasquinho, para quem gosta de churrasquinho, ou uma lanchonete, né? Quando você passou em frente e tá com fome e sente aquele cheiro, no mesmo momento, se o vendedor, igual fica no shopping, na praça de alimentação, a pessoa já vem lá, já vem te dando, né, o cardápio, né? Já vem com o cardápio, olha o cheiro, mais o cardápio na mão, às vezes você nem ia gastar aquele dinheiro naquele momento, você vai falar, tô com fome, esse cheiro, esse cardápio, eu vou comer. Então é a mesma coisa, a aula acabou de acontecer, o cheirinho ainda está ali com as crianças ali, aquela sensação, aquela emoção que eles tiveram está bem aflorado na mente deles. Mas se for passando, vai esfriando, porque a gente até usa, né, aquele ditado, né, vontade é coisa que dá e passa. Se nós deixarmos passar essa vontade deles lá, eles não vão falar com os pais. O pai vai perguntar depois para ele, depois de uma semana, 2, um mês, você quer fazer capoeira? O menino vai falar, capoeira não não sei. Agora, se for no mesmo dia ou no outro dia, no máximo, já chegar na mão dos pais, ele vai lembrar do cheirinho, vai falar, capoeira? Ah não, eu quero. Aquele tio, nossa, ele é super legal. Nós demos uma aula dessa semana passada e nós fomos para o carro, sentamos para poder ir para outra escola. Foi. A criança veio com a irmã falando, o tio fez isso na aula, eu bem lá no carro ouvindo. O tio fez isso, aquele tio é super legal, eu quero fazer capoeira. Olha, saiu cantando música, saiu falando. E imagina se esse informativo for um mês depois. A criança já nem lembra quem é o tio, quem é o professor, o que aconteceu ali, né? Eu acho que é até legal, uma coisa que a gente até tenta fazer sempre é o quê? Quando a gente faz a aula experimental, a gente mesmo já pede, posso levar o bilhete já de uma vez, né? Porque às vezes sempre que a gente fica dependendo da escola para mandar esse bilhete, é difícil, porque ela não enxerga da mesma maneira que nós, não sabe que a importância ali
É você aproveitar aquele ensejo ali da criança quando ela está animada e ter possibilidade de falar assim, ó, já dá para entrar? Então é agora. Agora quando isso passa... Vai lá no vídeo dos 10 passos lá que a gente fala do material também, né? Informativo. Você ter o seu material de informativo, né? Os panfletos, os folders, as fichas de matrícula. E depois, quem sabe, a gente não faz um só falando como é que seria, né, esse material, porque também tem estratégias para esse material. Não adianta você botar um texto lá, uma bíblia lá, que o pai não vai ler aquilo jamais. E coloca uma folha lá só preta e branca também, que para a criança aquilo ali, ele não quer nem saber. Se for legal, ele quer entregar para o pai. Verdade. E até porque também, né, é interessante, às vezes, até a gente mesmo entregar, porque não tem como a gente impor lá para a diretora, eu quero que você entregue tal hora, tal dia. Ela vai entregar o horário que der para elas lá, porque elas não podem deixar a função delas para poder entregar o bilhete. Eu já vi, puxando aqui para o que eu falei de ter acordo com a escola, eu já vi profissionais, professores, não só de capoeira, de outras coisas lá na escola, que querem bater de frente, fica falando mal do dono da escola, não se dá bem com um professor tal. Olha, é muito importante você se dar bem com todos ali, todos. Porque o professor lá na sala vai falar, a capoeira é legal porque você chega, você cumprimenta, você conversa com educação, com as pessoas que fazem a limpeza da escola, não só com o dono, que tem gente também que quer ser gente boa só com o dono. Aí a tia, né, a gente chama a tia que limpa lá, a tia da limpeza, eu sou mais que essa tia, não. Seja gente boa com ela também, não só por interesse, obviamente nós temos que ser boas pessoas, mas isso também gera essa reciprocidade, né? Eles vão estar divulgando também, olha, os tios da capoeira são nota 10, porque às vezes você não vai conseguir falar pessoalmente com o pai, mas o dono da escola fala, a professora fala e até a tia que limpa fala. Às vezes a tia que limpa é familiar da criança. Exatamente. Não, já aconteceu até assim de professoras às vezes pegar o nosso bilhete da capoeira e falar assim, tia, eu vou entregar na mão do pai e da mãe da criança. Entrega pessoalmente. Porque gosta de você. Porque gosta tanto da gente, né? Gosta tanto do nosso trabalho que entrega pessoalmente na mão do pai. E às vezes até reforça, né? Vira assim, não. Quando o pai da criança chega e fala assim, fez capoeira lá hoje, fez muito bem, tá? Põe pra fazer, né? Já teve situação de professor e diretor de escola filmar a aula, assim, a criança fazendo, ou durante a aula, e mostrar pro pai, falar assim, olha pai, como é que ele tá fazendo a capoeira? Agora imagina essa situação toda, essa empolgação toda, aí o pai fala, não, que legal, então vamos ver se você quer fazer capoeira. Olha na agenda, não tem bilhete nenhum, não tem nada. Então por isso que é tão importante já mandar lá na mesma hora. E esteja também preparado, se for seu primeiro momento na escola, sua primeira escola, você que está começando, você que vai começar, às vezes o dono da escola que não teve capoeira, não teve alguma experiência ruim com outro profissional que já passou por lá, quando você apresentar ele já pode estar arredio. E você tem que continuar mantendo a sua postura. Às vezes vai falar, você até falou aí, vou até deixar você fazer. E na aula experimental é a sua chance de mostrar que você é diferente, que você é profissional, que você vai fazer um trabalho legal. Começa, a pessoa redige, depois pode terminar daqui a um tempo, o dono da escola está lá fazendo vídeo lá da sua aula, tirando foto, ele mesmo divulgando. E fala assim, não quero mais ninguém aqui não, é vocês ou não vai ter mais nada. É o que acontece, né, com a gente, com o nosso Eles passam a confiar, né, querer você. Hoje tem escolas que nos chamam para fazer parte da equipe, participamos de reuniões, participamos de festas, somos convidados até para festas, já houveram oportunidades que escolas reconheceram tanto o nosso trabalho, gostaram tanto que agora vamos para a churrascaria, tudo por minha conta. Eu falei, graças a Deus, que bom, né? Presente, né? Quantos presentes você já ganhar? Presente não só dos pais das crianças, mas das escolas. Você faz parte ali do hall de funcionários ali de excelência daquela escola. É isso aí. Mais acrescentar, galera? Não? Acho que esse não. Então, pessoal, deu para vocês verem o quão importante é fazer uma aula experimental e que isso aí, dá muito pano para manga aí. Então, dá para fazer mais vídeos. Já vai rolar mais vídeos sobre isso, tá, galera? Então, eu espero que vocês tenham conseguido tirar o maior proveito disso aqui tudo. E a gente elaborou aqui as melhores perguntas para trazer aqui para vocês as melhores informações sobre a aula experimental, que é uma coisa que algumas pessoas já fazem e de repente isso vai ajudar vocês a fazer uma aula experimental melhor e algumas pessoas não colocaram isso em prática ainda.
De repente, não tem vergonha nenhuma, de repente você ainda chega lá e faz aquela aula diretona, só passa o bilhete e tenta ver se tem aluno. Então, é uma estratégia que vale muito a pena. Galera, ó, vale muito a pena você colocar em prática, como a gente falou aqui. Isso é responsável pelo, assim, 80%, 90% dos nossos alunos são devidos à aula experimental que a gente faz. Então, a gente precisa muito fazer isso, cara. Então, ó, espero que vocês tenham conseguido aprender e tirar um pouquinho aí dessas ideias aqui que a gente passou para adicionar aí ao currículo de vocês, né, as estratégias que vocês utilizam para poder estar conseguindo aluno nas escolas. Então eu queria fazer um convite também, se você gostou desse material, quer ajudar a gente a espalhar isso para outra pessoa, de repente você conhece outros professores, outras pessoas que poderiam se interessar em entrar, vir começar a treinar capoeira, de repente trabalhar com capoeira, seus alunos aí, de repente você tem alunos maiores e essa informação vai ser válida para eles. Galera, ó, curte aqui a nossa página, curte aqui esse vídeo também, ajuda a compartilhar e disseminar essa mensagem, não ficar só em você, não. E se eles tiverem mais alguma estratégia, né, que quiser colocar show, lá, show, eu já fiz isso, ou uma história, coloca aí uma história que você já fez, você já experimental, que você já fez, que você já passou, vai ser muito bem-vindo. É isso aí, galera. Então, ó, um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.